Olá, meu nome é Fernando Lourenço, sou integrante do grupo IGDP, Instituto de Gestão e Desenvolvimento de Produtos. Hoje nós temos aqui para a nossa entrevista o professor Milton Borsato, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ele que é editor-chefe da revista Product, Management and Development. Ora, eu que agradeço, Fernando, por essa oportunidade de colocar aqui para a nossa comunidade, para todos aqueles que têm interesse nessa área de desenvolvimento de produto e inovação, o que nós estamos fazendo aí junto ao IGDP com relação ao nosso periódico científico. E eu espero que a gente possa aqui mostrar toda essa jornada que nós começamos no início do ano, quando nós assumimos a revista, e para onde que nós vamos, ou seja, qual é a nossa trajetória, onde é que nós queremos chegar, quais são os nossos objetivos, como é que a gente se integra ao IGDP e com isso alavancar ainda mais a participação dos nossos colegas da academia com relação à submissão de trabalhos, mas também a participação de pessoas do segmento produtivo, as indústrias, no sentido de acompanhar os trabalhos que a gente está fazendo, mas que também possam participar desse processo e possam também submeter artigos e trabalhos relacionados ao seu dia a dia, o que acontece dentro das empresas, que é muito importante para nós. Para título de informação e apresentação, o professor Milton Borsato possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Ciência da Computação e Engenharia de Sistemas pela Meroran Institute of Technology, no Japão, doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Engenharia de Sistemas Avançados de Produção pela Meroran, no Japão, e pós-doutorado em Engenharia de Produção com ênfase em Sistemas Integrados de Manufatura nos Estados Unidos. Atualmente, Milton Borsato é professor titular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e atua esporadicamente como perito técnico no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Justiça Federal e Receita Federal do Brasil, em Curitiba. É editor-chefe do periódico que iremos falar hoje, Product, Management and Development. Tem reunido experiência significativa nas áreas de engenharia mecânica, de produção e computação, com ênfase em gerenciamento de projetos e do produto, e interesse nos seguintes temas: engenharia simultânea, desenvolvimento integrado de produto, Lean Product Development e tecnologia da informação aplicada ao desenvolvimento de produto. Possui mais de 170 artigos publicados em periódicos científicos, revistas e livros. Desde já, Milton, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, um currículo extenso e vasta experiência a ser compartilhada. Espero que nossa entrevista possa direcionar, informar e estimular aos pesquisadores que pretendem publicar na revista. Para quem ainda não conhece, o IGDP nasceu em 1999 com a finalidade de promover a geração e disseminação de conhecimentos relacionados à inovação e ao desenvolvimento de produtos. Ele é formado por professores, pesquisadores, estudantes e profissionais de empresas públicas, privadas, entidades governamentais e não governamentais. Sua gestão tem sido realizada por professores de diversas universidades brasileiras, que exercem voluntariamente seus mandatos por um período de 2 anos. Atualmente, ele é composto pelo presidente Luiz Fernando Magnanini de Almeida, professor da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, pelo vice-presidente Daniel Yugan, professor da Universidade Estadual de São Paulo, em Bauru, pelo diretor técnico Milton Borsato, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pelo diretor administrativo Diego de Castro Fetterman, da Universidade Federal de Santa Catarina, e por mim, representando aí a diretoria financeira. A missão do IGDP é apoiar o desenvolvimento e disseminação de conhecimentos sobre gestão de desenvolvimento de produtos e inovação. O IGDP é a maior comunidade do Brasil sobre desenvolvimento de produtos e inovação. Você poderá trocar informações com os principais especialistas do assunto no país. Participe dos eventos e das nossas comunidades na internet. Todas essas informações
e outros dados poderão ser acessados em nossa homepage www.igdp.org.br. Nossa proposta com essa e outras entrevistas a serem realizadas é trazer informações relevantes no campo de atuação do IGDP e difundir o conhecimento por meio de seus pesquisadores e consultores. Professor Milton, depois de todas essas informações a respeito do IGDP, você poderia nos falar um pouco sobre a revista? Então, a revista tem um modo de operação totalmente online, ou seja, nós não temos uma revista impressa. Ela existiu lá em 2001 até 2003, a sua versão impressa, e a partir de 2003, que nós começamos a trabalhar com a editora Cubo, a nossa revista passou a ser totalmente em formato digital, ou seja, online. E isso dá uma grande dinâmica à revista. Desde então, a gente tem todos os números aí publicados, 2 números por ano, com cerca de 8 artigos em cada número. E mais recentemente, a gente conseguiu dar um andamento a um projeto de reformulação do site da revista e também aprimorando os mecanismos de submissão. Então, hoje nós temos esse número de cerca de 16 artigos científicos publicados por ano, com a intenção de aumentar ainda mais o número de trabalhos. Então, vários editores que me antecederam conseguiram manter essa regularidade, que é uma coisa importante do ponto de vista de indexação da própria revista. E, ao assumir, a gente promoveu uma reorientação da revista no sentido de espelhar a dinâmica da área. Então, assim como os congressos do IGDP começaram a trazer, além dos assuntos tradicionais ligados à gestão de desenvolvimento de produto, começaram a inserir assuntos como inovação aberta, a questão de startups, de empreendedorismo. Nós queríamos também trazer essa dinâmica para a revista. Então, nós fizemos uma atualização do escopo da revista e hoje ela tem esse cunho mais ligado à inovação nas perspectivas tanto macro, de um nível macro, ou seja, de estratégia, por exemplo, até um nível micro, mais operacional, ligado a técnicas, métodos, ferramentas, que já era um assunto tratado com a revista. Mas, enfim, a revista ela tem uma natureza de acesso aberto, então as pessoas não pagam para acessar, você não precisa de uma assinatura. E um dos objetivos dessa gestão foi justamente manter essa natureza de periódico aberto, de acesso aberto, para facilitar o acesso de qualquer pessoa dentro e fora do Brasil que tem interesse no assunto. Muito bom, professor Milton. E quais são os tópicos abordados na revista? Então, assim, o que nós já tínhamos um arcabouço bem tradicional desde o início da revista, mais ligado com essa questão da gestão do desenvolvimento de produto, ou seja, os aspectos de engenharia de sistemas, os aspectos de formação de equipes multidisciplinares, a questão de métodos e ferramentas, como, por exemplo, o QFD, FEMEA e outras. Então, isso continua sendo sendo assuntos cobertos aí pelos artigos publicados na revista. O que nós fizemos nesse ano foi ampliar esse escopo para que assuntos como gestão do conhecimento, gerenciamento de projetos, empreendedorismo, criatividade, gestão de tecnologia pudessem também ser tão contemplados na nossa revista. Então, nós mantivemos o núcleo duro, né, do escopo da revista e ampliamos para trazer
essa perspectiva de inovação, de formação do ecossistema de inovação, como algo que tem que caminhar par e par com os métodos e ferramentas tradicionais da gestão do desenvolvimento de produto. Milton, você poderia nos contar um pouco mais do corpo editorial da revista? Pois no site dela, www.pmd.igdp.org.br, vemos que estão presentes nomes de relevância nacional e internacional. Então, essa foi uma modificação que nós fizemos junto com a professora Janaína, o professor Daniel Amaral, da USP. Nós procuramos dar ao corpo editorial uma natureza realmente internacional. Então, nós convidamos pesquisadores de muitos países ao redor do mundo que tivessem uma participação efetiva nessa área de cobertura da revista, e conseguimos uma resposta muito importante de muitos desses pesquisadores. Então, hoje nós temos membros do corpo editorial de todos os continentes, né? Temos uma participação muito importante de pesquisadores da Ásia, pesquisadores europeus, temos pessoas que representam vários países da Europa, América do Norte, mesmo da América Latina, e isso nos dá uma confiança de que a gente está no direcionamento correto com relação a esse processo de internacionalização da revista. É preciso dizer que, junto com a internacionalização do corpo editorial, nós modificamos, inclusive, o subtítulo da revista, que hoje traz o termo Journal Internacional, é um periódico, uma revista internacional, associada ao tema de inovação. Então, além da gente chamar de Product Management and Development, a gente colocou um subtítulo que dá essa natureza internacional à revista, e isso é respaldado pelo corpo editorial que hoje nós temos. Vale a pena checar no site da revista para ver que a gente realmente conseguiu uma resposta muito, muito positiva aí da comunidade internacional, não só de acadêmicos, mas também pessoas ligadas a empresas e enfim, firmas que lidam com o assunto de gestão, desenvolvimento de produto e inovação, e que estão acreditando como nós do IGDP na prosperidade aí da revista. Ótimo, Milton. Para poder auxiliar os pesquisadores que pretendem publicar na revista, Milton, você poderia detalhar um pouco mais de como é feita a submissão de artigos? O que os autores devem fazer para aumentar as chances de aceite e publicação? É uma ótima pergunta, né? Porque a gente vê, de fato, essa preocupação dos pesquisadores, enfim, dos autores, para que eles possam submeter com reais chances de publicação. Bom, a primeira questão é que nós temos um objetivo de publicar artigos de qualidade. Então, todo o nosso processo de revisão por pares, é uma revisão dupla. Então, nós temos um banco de pesquisadores que fazem esse trabalho de revisão detalhada para verificar uma série de quesitos com relação aos artigos. O que a gente tem percebido é que aqueles artigos que efetivamente seguem uma linha lógica de raciocínio bem estruturada, conforme as boas práticas aí da redação de artigos científicos reza, têm tido mais sucesso. Pelo fato de ser uma revista internacional, a primeira coisa é a questão da língua, né? Então, nós temos adotado a língua inglesa. Os autores podem escolher digamos, a nuance britânica ou americana, tanto faz, né? Mas o importante
utilizada a questão da língua, né? Eu até no próprio site de submissão tem uma recomendação para que o artigo manuscrito seja submetido à revisão de terceiros profissionais, né, que fazem esse tipo de trabalho, ou pelo menos que sejam utilizados recursos como, por exemplo, uma ferramenta como o Grammarly, que pode depurar uma série de pequenos equívocos ali com relação à língua. Porém, o mais importante mesmo é que a gente veja dentro do artigo um sequenciamento lógico, um raciocínio que seja estruturado e que mostre resultados efetivos e que traga uma contribuição para a comunidade que está interessada no assunto, né? Então, a minha recomendação sempre é adotar um ótimo padrão de comunicação do ponto de vista da língua, mas não deixar de lado essa questão da estrutura lógica do artigo e seguir as melhores práticas para redação de artigos, ou seja, escrever um bom resumo estruturado, ter os objetivos claros, fazer uma boa revisão da literatura, o estado da arte, deixar claro qual é a pergunta de pesquisa, digamos assim, que está sendo respondida através daquele artigo, que os métodos e ferramentas utilizados fiquem claros, que os resultados sejam bem expostos e que a conclusão seja uma conclusão que evidencie a contribuição do trabalho. Então, essa estrutura, junto com uma forma de comunicação efetiva e de qualidade, trazem uma boa chance aí dos artigos serem aprovados para publicação. Importante dizer que a gente, muitas vezes, faz convites a autores de artigos de congressos, em especial o congresso do IGDP, que é o CBGDP, para que submetam versões estendidas dos seus artigos de congresso. Então, alguns dos nossos artigos publicados são versões estendidas de artigos de congresso, mesmo assim passam pela revisão dos pares e enfim, a gente dá a oportunidade a essas pessoas que foram aos congressos para também ter a oportunidade aí de publicar numa revista de circulação internacional. Uma vez submetidos os artigos, Milton, como é o processo de revisão dos mesmos? E qual o tempo médio de avaliação? Obrigado pela pergunta, Fernando. É bem importante mesmo. Então, é assim, antigamente os artigos eram enviados por e-mail na submissão. O que nós fizemos agora foi limitar a submissão apenas ao nosso site, ao website de submissão. Então, o website de submissão guia todas as etapas do processo. Então, o que a gente faz é o autor prepara o manuscrito conforme os templates, o template sugerido aí pela revista. Nós recebemos esse manuscrito junto com uma chamada cover letter, que é uma carta de apresentação do trabalho, com os nomes dos autores. O manuscrito não tem nem nome de autor, nem filiação. Então, a gente pede, inclusive, que qualquer pista a respeito da filiação, dos nomes dos autores, sejam removidos, inclusive dos arquivos em PDF que são mandados, né? Porque às vezes tem um jeito lá vai embutido, né, no artigo lá a identidade dos autores. Então tem lá no nosso site as instruções, né, de como se certificar de que essas informações são removidas. É mandado um arquivo em formato doc ou docx, mais o PDF do manuscrito, e também a cover letter, que é essa carta com o nome dos autores ali, a apresentação do trabalho. Nós fazemos uma análise do artigo. Agora recentemente a gente está fazendo uma triagem do ponto de vista de língua. Então a gente passa o manuscrito, emite um relatório do Grammarly, e acima de uma determinada pontuação, a gente considera que está bem escrito, está claro, a gente pode mandar adiante. Não significa que ainda não sejam necessários ajustes ali, alguns ajustes. Mas
isso já permite que a gente filtre ali algum artigo que tenha sido enviado ainda não com esse cuidado, né, com relação ao uso da língua. Uma vez passado por esse crivo da língua e também do tema abordado pelo artigo, para ver se enquadra dentro do escopo da revista, daí a gente escolhe 2 ou mais revisores do nosso banco de revisores, conforme a área de expertise da pessoa, e faz o convite por e-mail para revisão. Então, como eu já falei, a nossa revisão é por pares, ou seja, são 2 revisores, e ultimamente a gente tem adotado uma estratégia de chamar talvez 3 ou 4 revisores, porque nem todos muitas vezes têm condições de responder em tempo hábil. Então, para não atrasar o processo de publicação, a gente manda para 3 ou 4 revisores, primeiros 2 que responderem, são esses 2 que a gente vai permanecer até o final do processo. Uma vez feita a revisão, aquele artigo pode ser aceito com pequenas modificações, aceito com modificações mais, digamos, consideráveis, pode ser aceito sem nenhuma modificação, mas também pode ser rejeitado. Então, uma vez feitos os comentários dos revisores, isso é mandado para os autores têm a oportunidade de revisar, e aí eles fazem uma devolutiva através do site de submissão, dizendo, pegando cada ponto apontado pelos revisores e respondendo como aquele ponto está sendo tratado nessa nova versão do artigo. Então, isso é muito importante, então, é ótima oportunidade aqui, que a gente deixe bem claro que para os revisores é muito importante essa devolutiva, junto com anotações no manuscrito que permitam a fácil identificação de quais os pontos do artigo que foram modificados para que a revisão seja mais ágil, né? E esse processo de ida e vinda entre autores e revisores pode ser 2 ou 3 rodadas. Cada rodada dessa, a gente dá um prazo aí de 21 dias para que os revisores possam responder. Se a gente está vendo que a coisa está demorando, então a gente vai tomar alguma medida no sentido de alertar os revisores para que eles acelerem o processo de revisão, porque existe um deadline aí que tem que ser seguido. Então, essa realmente é uma atividade não só do nosso periódico, mas de todos os periódicos científicos, né? Ter essa resposta ágil e num prazo que realmente não torne o processo de publicação muito longo, especialmente agora que a gente está mudando o regime da revista de números para fluxo contínuo. Então, cada vez mais o autor quer submeter, ter o retorno, ajustar o que tem que ser ajustado e ver o seu artigo já publicado, especialmente numa revista que tem apenas o modo digital como a nossa. Então, isso já vai acontecer a partir de 2021, né, nos 2 números, e à medida que a gente for fechando cada um dos artigos submetidos, a gente vai publicando. Importante dizer que quando o artigo vai para a produção, que a gente diz, ou seja, não tem mais nada para ajustar, os revisores estão satisfeitos com aquela versão que foi apresentada, aí então o editor de produção, nós temos um editor de produção, que manda para a editora e lá o artigo é totalmente editorado, para ficar realmente num padrão de excelência do ponto de vista visual, de correção de pequenos problemas de resolução de imagem, coisas assim. Depois volta para os autores, para eles poderem checar essa última versão tal qual ela vai aparecer, né, na revista, e só então que ela vai aparecer no site da revista. Os números deste ano, que estão em vias de serem finalizados, né, eles ainda seguem essa lógica de 2 números
e a gente tem que fechar cada número para poder ser publicado. A partir do ano que vem, nós vamos ter o regime de fluxo contínuo, que nós acreditamos, vai estimular ainda mais os autores a submeterem trabalhos para a revista, porque o tempo de processamento entre a primeira submissão e o trabalho sair com um código DOI, né, pronto para ser divulgado, utilizado, enfim, vai ser menor. Então, isso eu acho que vai ser bastante atrativo para os autores. Milton, existem taxas para submissão? Como a revista consegue se operacionalizar? Então, mais uma pergunta muito importante, porque a gente está passando por justamente uma transição, né? Então, até hoje, a revista se mantinha com recursos oriundos do IGDP exclusivamente. Então, eram recursos advindos aí das inscrições nos congressos, nos workshops, e a gente sabe que isso é muito pesado para o IGDP, né? E também sabemos que é uma tendência mundial que as revistas de acesso aberto, elas tenham uma taxa de publicação que permita que elas se mantenham nesse regime, né? Não existe nenhum outro tipo de receita, né? Então, o que nós fizemos esse ano foi manter ainda nos 2 números do volume 18, que é esse volume de 2020, ainda o subsídio do IGDP. A partir de 2021, nós vamos ter, então, um regime de coparticipação, que a gente chama. O que é a coparticipação? Para pessoas associadas ou membros do IGDP, nós vamos dar um percentual de desconto de 50%, né, 50% de desconto na submissão. Então, nós estabelecemos um valor que a gente considera justo e que equivale mais ou menos ao que acontecia antes com o subsídio do IGDP. Hoje, esse valor é de R$ 430, né? E para os membros ou associados do IGDP, essa taxa cai pela metade, tá? Então, a gente vai fazer uma verificação de se algum dos autores é membro ativo do IGDP, e se essa regra se aplicar, então a gente vai poder conceder esse desconto. A cobrança vai ser feita diretamente pela editora, e inclusive os trabalhos submetidos de fora vão poder pagar via cartão de crédito, vai ser feita uma conversão de câmbio para dar esse valor dos 430, e com isso a gente vai conseguir devagarinho e tornando a revista mais autossustentável em relação ao que acontecia antes com o subsídio do IGDP. Daí o IGDP vai poder fazer outras coisas. Eu imagino que vai poder utilizar esse recurso para fazer outras coisas importantes para a comunidade. Milton, estamos vivendo um momento em que as inovações são cada vez mais rápidas e valorizadas. Como a revista tem contribuído no panorama de pesquisas da ciência nacional e internacional? Qual a sua importância? Então, não é só uma opinião minha, mas é dos editores e também do corpo editorial, de uma maneira geral, que essa valorização da inovação é algo que hoje já nem, como é que eu vou dizer, a gente nem precisa fazer muito esforço para poder dizer que inovação é importante. As próprias empresas estão sentindo na pele. Então, quando a gente recebe um trabalho que evidencia esse esforço, não só do ponto de vista acadêmico, mas também trabalhos de cooperação com as empresas, ou simplesmente trabalhos feitos em empresas, né, mostrando como que eles deram o próximo passo, como é que eles pensam que as coisas devem acontecer no futuro, como é que elas estão implantando as novas tecnologias, modificando seus processos internos. Tudo isso serve de inspiração e de modelo para que a gente possa seguir. Então, a revista quer ser esse veículo
que mostre o caminho, que mostre as boas práticas, não só olhando para o tradicional, para as coisas que já estão consolidadas, mas principalmente olhando para as coisas que estão ainda numa fase de prova de conceito, de protótipo, de ideia, de conceito, né, para a gente poder andar para evoluir, né, conceber novas técnicas, novas ferramentas, novas abordagens que sirvam de motivação e de exemplo para o que efetivamente vai fazer parte do dia a dia das empresas daqui a 5, 10, 15 anos. A gente tem que sempre olhar para frente, né? Então, essa é a ideia da revista, que seja o veículo de quem quer ver qual é o estado da arte, qual é o limiar do conhecimento, o que está sendo tentado e quais são os resultados que estão sendo obtidos, para a gente poder se aventurar e experimentar também, tanto no mundo acadêmico quanto no mundo empresarial. Diga para nós, Milton, qual a relação da revista com o IGDP? Bom, no passado foi uma relação umbilical, né? Nós tínhamos basicamente a revista como um produto derivado, né, da comunidade, juntamente com os congressos e os workshops. Hoje a gente já está enxergando a revista com uma certa independência, mas é importante dizer que é sempre muito bom para a revista ter esse respaldo de uma sociedade em que as pessoas se procuram e se conversam e trocam informações para poder mostrar que a revista não se limita a pessoas que não estão de nenhuma forma articuladas, né? Então, o apoio do IGDP à revista é muito importante e, ao mesmo tempo, a gente sempre tem que pensar na independência da revista, principalmente do ponto de vista financeiro. Agora, essa questão, a orientação, por exemplo, da revista, ela é muito ligada ao que o IGDP define como seu grande escopo de interesse, né? As suas áreas de interesse. Então, a revista sempre vai olhar para o IGDP como uma sociedade que, se não é mantenedora do ponto de vista financeiro, é uma sociedade, um instituto que mantém um corpo de conhecimento que a gente sempre vai utilizar como referência. Então, por isso, a nossa preocupação até de adaptar o escopo da revista, que ainda tinha lá no site da revista o escopo original e tal, para espelhar a evolução que o próprio IGDP teve ao longo do tempo. Professor Milton, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Tem alguma informação importante, relevante, que nós não abordamos e que você gostaria de acrescentar nessa entrevista? Olha, bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, dizer que a gente tem grandes planos aí para o futuro. A nossa grande meta nos próximos anos é buscar a indexação, Scopus, Clarivate, Cielo. Lógico que cada um deles tem as suas exigências e a gente está atento a isso e está procurando fazer as modificações, as adaptações necessárias. Então, isso vai estimular ainda mais o interesse pela submissão dos artigos à revista. Nós estamos começando a receber os primeiros artigos produzidos totalmente por autores estrangeiros, o que é um marco para nós. Acabamos de receber o primeiro artigo produzido por uma equipe multicultural aí, Inglaterra, Azerbaijão, não tem nenhum brasileiro envolvido, então isso é muito bacana, muito interessante para nós. Ainda hoje eu recebi um e-mail do Japão com interesse em mandar um artigo produzido por eles em conjunto com pesquisadores da Malásia. Então, assim, isso dá um estímulo ainda maior para nós, porque agora nós realmente estamos pegando essa estrada da internacionalização, né?
Então, a indexação é muito importante, essa questão da modificação para o fluxo contínuo também, acho que vai estimular ainda mais a submissão dos artigos. E, então, assim, o recado que eu queria deixar é que a gente está trabalhando todo dia para deixar a revista cada vez melhor. Qualquer problema que aconteça, eu peço a gentileza de que nos informem para a gente poder resolver os pequenos problemas que possam aparecer. Peço paciência, caso percebam que tem alguma deficiência ali que ainda não foi resolvida. Estamos tentando encurtar o prazo de publicação o máximo possível e quero deixar um recado aqui de agradecimento aos revisores da revista que estão vendo esse vídeo, porque sem eles a gente não conseguiria fazer nada. Então, muito obrigado aqui aos revisores, tanto os brasileiros, felizmente não fizemos o vídeo em inglês aqui, né? Um dia a gente vai fazer um para mandar para o corpo editorial aí, para que eles possam perceber aí que a gente, enfim, tem essa participação deles como muito especial, né? E pedir a submissão dos artigos. Eu acho que a revista vive da submissão. Nós temos que ter mais submissão para que a gente possa cada vez mais elevar o nosso nível da revista. É aquela história da nota de corte, né? A gente precisa mais artigos para poder selecionar os melhores. É assim que funciona em todos os lugares do mundo. Então é isso. O recado está dado. A gente está à disposição, né? Através aí do site da revista, vocês têm os dados de contato aí. Qualquer dúvida que haja com relação à submissão, processo de avaliação, revisão, publicação, podem contar conosco. Milton, em nome do IGDP e da comunidade científica brasileira, em especial aquela que atua na área de inovação e desenvolvimento de produtos, gostaríamos de agradecer pela entrevista e de parabenizar pelo excelente trabalho que você tem feito como editor-chefe da revista Product, Management and Development. Sucesso, Milton. Muito obrigado. Essa foi nossa primeira entrevista do canal IGDP. Sigam nossas redes sociais que em breve postaremos conteúdos interessantes relacionados à inovação e desenvolvimento de produtos. Muito obrigado e boa ciência a todos que nos acompanham.